E aí, moçada, beleza? Vim gravar esse exercício para vocês aqui da Mackenzie. Para quem está assistindo e não é meu aluno, vocês vão gostar pra caramba, né? Muito legal essa resolução. E para quem é meu aluno, alguns aí presenciaram eu tentando resolver esse exercício em sala de aula e falhei, né, miseravelmente. E foi muito legal depois resolver ele. Galera, tentei bastante tempo esse exercício, por causa que geometria a gente tem que ser criativo. E aí li o enunciado, né? Vi que esse triângulo é equilátero, que vale 5, que também vale 5. Logo, consigo perceber que o lado vale 10, então eu falo que aqui é 10. E aí a gente poderia pensar que o AC aqui também seria um 10. Mas não vou deixar esse risco aqui para não confundir nossa cabeça nesse momento. Pensei em ângulos aqui também, né? Porque falou equilátero, lados iguais, já penso nos 60 graus aqui e aqui embaixo. E aí, moçada, fiquei procurando casos de semelhança, mas a gente já percebe que são casos falhos, porque aqui eu tenho que esse ângulo é exatamente igual a esse. Mas só isso. Eu não posso falar nada quanto aos lados. O que eu estou enxergando? Eu estou enxergando esse triângulo que eu poderia chamar de 1 e o triângulo que eu estou chamando de 2. Vocês vão ver que eu só tenho um ângulo igual ao outro, que é o ângulo que eu posto pelo vértice. Então eu não consigo ver uma proporção nos lados, não consigo ver nada, né? Por causa que, para ter uma proporção nos lados, aqui vale 6, eu teria que ter dois lados, porque para ver se a proporção funciona para tudo quanto é lado, né? Ela não pode ter um lado só eu querer comparar e encontrar uma proporção. Tem que ter dois lados, porque se existe a proporção, ela vai funcionar nos dois lados de ambos os triângulos. Então, se você tentar nesse caminho, você vai falhar. E aí depois você vai perceber outra coisa. Você vai perceber que esse ângulo aqui, ó, às vezes, ele te atrai, porque você tem um triângulo dentro do outro aqui. Agora eu poderia chamar de triângulozão 1 e triângulozinho 2. E aí você pode pegar esse triângulozinho, às vezes, querer virar ele. Tá? A hora que você vira ele assim, ó, o ângulo fica aqui na ponta. E querer achar uma semelhança entre o grandão. Mas, de novo, a gente só tem o valor de um lado, só tem um ângulo, não dá para ver proporção, não dá para ver nada. Não dá para usar um caso lado, 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 que é quando eu vejo proporção nos três lados. Ou um lado, ângulo, lado, que eu tenho que ter proporção em dois lados, ou até um ângulo, ângulo, quando eu tenho dois ângulos iguais. Então vocês vão tentar e não vai sair nada. Porque não existe semelhança. Às vezes, no desespero, você quer enxergar uma semelhança e acaba tentando para ver se dá certo e não dá. E aí, galera, também tentei pegar e calcular esse segmento MD aqui. Calcular ele com lei dos cossenos, porque eu tenho um lado, tenho o outro aqui, tenho o cosseno ali do ângulo. Mas também vou calcular isso à toa. Porque a moral do meu problema aqui, na verdade, é descobrir o segmento AE, né? E esse segmento AE aqui, ó, posso chamar ele de X. E lembrando daquele momento que eu falei que tudo, ó, vale 10, a gente poderia deixar anotado que essa parte EC aqui, ó, vai valer o que nós chamamos de 10, só que menos X, tá? 10 menos X. E aí, moçada, você vai tentar e não vai sair do lugar, né? Foi o que eu fiz, parte do exercício aqui, ó. Tentei, até que vi que não tinha para onde correr, então eu teria que criar novos riscos. Que é a geometria linda por causa disso, a gente tem que ser criativo. Então, tentei criar esse risco aqui que vocês estão vendo. Não deu em nada nos meus pensamentos. E aí depois eu tentei criar esse risco aqui, ó. Aí esse cara aqui, esse foi legal. Da onde que você tirou para criar esse risco, João? Pô, já estava, né, esgotando minhas possibilidades aqui, porque eu não achava semelhança. Eu falei, pô, vou tentar ver se eu consigo traçar alguma bissetriz para usar os teoremas de bissetriz interna ou externa. Mas, para falar a verdade, nem foi necessário esses teoremas. Então, para traçar a bissetriz, eu peguei e percebi, pô, se aqui dentro é 60, o suplemento aqui, né, para dar os 180 graus, esse ângulozinho aqui tem que ser 120.
Então, eu vou pegar esse 120 aqui e vou traçar a bissetriz. Eu, né, sendo matemático, tenho esses poderes. Então, peguei aqui e tracei a bissetriz. Essa reta bissetriz, a hora que eu traço ela, parte o ângulo, né, ao meio, divide o ângulo ao meio, aonde que fica 60 para cada lado. Então, eu poderia falar que aqui é 60 e aqui também é 60. E, putz, aí foi bom, né? Foi bom demais. Por quê? Porque aí já apareceu o caso de semelhança ângulo-ângulo entre esses dois triângulos aqui e naquele que estava um dentro do outro. Ou seja, estávamos procurando a semelhança no lugar certo. Porém, não existia semelhança porque faltava uma retinha, né? Vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Então, a primeira semelhança que eu fiz foi essa aqui, ó. Eu vi que existia um triângulo que eu posso chamar ele de BDM, que ele vai ser semelhante ao outro triângulo ali, que eu posso chamar ele de CDP. Veja que eu tenho cuidado de escrever os vértices, que os vértices, né, eles têm que compartilhar os mesmos ângulos. O ângulo B é igual ao ângulo C, vocês podem ver, ó, 60 aqui, olha que legal, e 60 aqui. Que foi que me permitiu fazer isso. Veja que essa retinha R, pegando lá, né, do teorema de retas paralelas cortadas por uma transversal, eu tenho que esse ângulo aqui é o mesmo desse. Então, eu poderia falar que essa reta R e o segmento AB são paralelas, por causa que se ali é 60, aqui também é 60. E aí, quando esses triângulos são semelhantes, toda vez que eu vou fazer um probleminha, né, parecido com esse, eu redesenho esses triângulos. Então, eu faria o triângulo de novo grandão aqui, em que ele tem medidas 5 e 16, e faço o menorzinho ali, em que as medidas dele são apenas 6 e só, né? Mas visando, né, vocês vão ver, fazer uma semelhança entre esses dois triângulos depois, porque eu preciso descobrir o lado x. Então, se eu souber quanto que vale a basezinha desse triângulo, que é o segmento CP, eu comparo aqui com a M e eu comparo esse segmento aqui, que é 10 menos x, com outro que é x. Então, vale a pena eu descobrir quanto que vale CP. Então, vejam que eu não desenhei, mas aqui ó, é o B, D, M, e aqui é o CDP. Então, eu vou descobrir o CDP aqui, eu vou chamar esse ladinho de A. E aí a gente descobre por semelhança, né, moçada? 5 está para A, assim como 16 está para 6. Multiplica em cruz. 16A igual a 30. Logo, o nosso A é 30 sobre 16. Simplificando e deixando o professor orgulhoso. A é 15 sobre 8. Opa! Então quer dizer que esse segmentinho CP, né, que foi o que eu chamei de A, CP, vale 15 sobre 8. E aí, para, né, deixar o desenho um pouco mais bonito, vocês podem voltar o vídeo. Eu vou apagar isso aqui um pouco, tá? Esse monte de risco aqui, esses ângulos de fora. E aí eu vou deixar aqui esse nosso CP aqui, tá? CP vale o 15 sobre 8. Para vocês conseguirem identificar que eu tenho esse ângulo aqui que é 60, exatamente igual a esse ângulo que é 60. E eu tenho um ângulo que é azul igual a exatamente o ângulo que é azul. Então eu tenho outro caso de semelhança entre o triângulo AM, né, AM, e o triângulo que eu poderia chamar de CEP. Veja de novo, cuidado, o ângulo A igual ao ângulo C, o ângulo E igual ao E e o M igual a P. E aí, desenhando os triângulos de novo para ficar mais visível, eu tenho um baita triângulo aqui, né? M, A, E, onde que aqui vale 5, aqui vale x. E eu tenho um outro triângulo que eu vou virar ele para ficar mais fácil a visualização, tá? Para que eu viro ele, veja que o E vem para cá, tá? O C vai vir aqui para cima e o P para baixo. Aonde que aqui vale 15 sobre 8 e aqui vale 10 menos x. E agora de novo, galera,
Semelhança. 5 está para 15 sobre 8, assim como x está para 10 menos x. Se esse lado de cá te assusta, resolve ele. Divisão de fração mantém o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Inverter na matemática não é trocar sinal. Trocar sinal é o oposto, tá? Inverter na matemática é numerador com denominador. Mantive o primeiro, vou multiplicar pelo inverso do segundo. Como é que faz a multiplicação? Quando tem ninguém, põe o 1. Multiplica reto. 5 vezes 8, 40. Sobre 15. Se quiser simplificar essa fração para fazer menos contas, pode simplificar, mas não sei se é necessário. E agora, moçada, multiplique em cruz. Vou pegar até outra cor. 15 vezes x, anota lá. 15x. 40 vezes 10 menos x é 40 vezes 10 menos x. Por que eu gosto de pôr em parênteses? Porque tem gente que multiplica só o 10. Esquece do x. E aqui a gente tem que fazer propriedade distributiva, né? Então fica 15x é igual a 40 vezes 10, 400. 40 vezes menos x, menos 40x. O famoso número de um lado incógnita do outro fica 40x mais 15x igual a 400. 40 com 15, 55x igual a 400. O nosso x aí então vai ser 400 sobre 55. Pô, João, você errou, não tem alternativa, né? Ah, mas vamos pegar lá, eu tô com 400 sobre 55 e quero chegar em alguma coisa aqui. Penso eu que eu tenho que dividir isso aqui por 5, pô. Porque tem um monte de 11. Então 55 dividido por 5 dá 11. E o 400 por 5 dá 80. Alternativa E. Ou seja, galera, exercício lindo, né? E de excelente. Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado.